Hoje a gente vai falar sobre uma família bastante complicada e por isso a gente vai ler muitos versículos para tentar realmente extrair dos versículos aquilo que a gente entende ser a realidade. Né? Nem tudo a gente vai poder afirmar categoricamente, mas a gente vai fazer isso. E primeiro então a gente vai ler o histórico de Ló e sua família, pelos versículos, e depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito e incluir ainda algumas outras informações. Bom, onde começa Ló? Ló é filho de Harã, que alguns anos depois do nascimento dele, Harã morre, então ele se torna órfão. Aí o que acontece? Terá, que é o patriarca, que é o seu avô, acaba assumindo provavelmente essa educação por um tempo, mas um pouco depois, com a morte de Terá, ele acompanha Abrão, que é seu tio. E assim começou então a caminhada de Abrão e Ló conjuntamente. E aí a gente pode perguntar, né? A gente está falando de famílias. Então, como foi essa passagem de Abrão para Ló? Ló viveu o quê? Ló viu em Abraão um homem de muita fé. Ele participou de todas aquelas promessas que Deus fazia e Ló com aquela fé nas promessas que não aconteciam, naquelas promessas de um filho que era impossível humanamente de chegar, e ele via o seu tio com aquela fé. Ló também viu aqueles altares que Abraão fazia para o Senhor, né? E falava assim, poxa, esse é meu tio, né? E acompanhou tudo isso. Vocês lembram daquele episódio também, quando eles, por falta de comida, eles foram parar no Egito, e ali acabou Abrão fazendo aquela mentira dele, falando que a esposa era a irmã, tudo que a gente escutou nas últimas aulas. E aí no final Deus se desagradou com aquela situação e ele mandou aquele castigo para o povo egípcio ali. E aquilo Ló também acompanhou. Então Ló inclusive viu o poder de Deus se manifestando naquele momento. Assim, Ló também viu algumas coisas negativas de Abrão. Por exemplo, a mentira que a gente acabou de falar. Talvez tenha sido um testemunho um tanto negativo. Não sei com que frequência Abrão fazia esse tipo de coisa, mas fazia parte. Ló provavelmente também viu aquele momento do Egito em que praticamente Abrão estava longe da sua família era sua esposa estava no harém do faraó lá e Abrão aproveitando para fazer dinheiro, porque ele saiu bem rico de lá também. Então tudo isso Ló viu, né? Então a gente tentando entender como foi essa criação, o que está na cabeça de Ló, o que ele viveu. Ok. Aí eu pergunto a vocês, e aí vocês vão começar a me ajudar. Qual foi o momento decisivo para a gente falar que Ló se tornou Ló? Qual foi esse momento decisivo? Quando que as coisas começaram, talvez, a caminhar um pouquinho na descendente? Quando ele se separou do tio. Certíssimo. Foi o momento que ele estava ali, né? Eu até esqueci, ó. Que acontece isso. Você quer aproveitar e ler, Terezinha, por favor? Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Perfeito. Imagine-se vocês nessa situação. Ele teve a escolha. Ele teve uma opção aqui e ele vê aquele local verde, né? Tudo que eles queriam, porque verde significa que podia se plantar, verde significa que haveria alimento para o gado ali. Era o que eles queriam. Como que você decidiria nessa situação? A gente faz isso muitas vezes na nossa vida.
Por um instante, Ló foi enganado e não deu tanta atenção a esse versículo 13 que vem um pouquinho em seguida ali, e falou assim, não, eu estou vendo a prosperidade. E ele foi tentado nesse momento, talvez um pouco dividido, né, entre riqueza e Deus. E aqui me vem à mente aquele versículo de Lucas, né, que fala, nenhum servo pode servir dois senhores, não podeis servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e as riquezas. E eu acho que é um pouquinho isso que acontece na cabeça de Ló naquele momento. Ele acaba tomando uma opção precipitada, se arriscando um tanto, né? Talvez ele não tivesse preparado para encarar uma Sodoma, tá? E é o que vai acontecer aqui. Aí, bom, segue a história, a gente não vai ler tudo, eu quero me atentar a só alguns versículos. Ele faz a sua vida lá em Sodoma, e é interessante ver que ele vai primeiro para os arredores de Sodoma, ou seja, ele não vai para a cidade. Mas provavelmente com o tempo se torna mais prático ele estar dentro da cidade para poder... Porque ele sozinho, rico, ele não pode fazer muita coisa. Provavelmente ele precisava fazer o comércio, precisava ter essa interação com o povo de Sodoma e assim se tornar sempre mais rico, próspero. Então, mas no primeiro momento ele vai para fora de Sodoma, nas proximidades. Depois, no capítulo 14, ele vai para dentro da cidade. Mais para frente a gente entende que ele está às portas da cidade. Mas ele foi se aproximando e foi entrando lá, né, na cidade. Aí vem todo esse conhecimento que já se tem, que Sodoma e Gomorra era um local de pecadores, de pessoas ruins, etc. e tal. E Deus começa a ficar desagradado dessa situação e pensa em destruir tudo ali, Sodoma e Gomorra. O que ele faz? Ele vai primeiro avisar Abrão. Ele anuncia essa destruição. Lembra o que Abrão faz? A primeira coisa que vem à mente dele foi... Coitadinho do meu sobrinho, né? E ele fala com Deus ali, quase como uma negociação, se Deus seria injusto de matar um justo que tivesse lá. E Deus tranquiliza ele e fala, não, fica tranquilo que ninguém vai morrer injustamente ali. Mais ou menos, estou tentando resumir aqui. O que acontece, e aí a gente vai continuar lendo, esses anjos que estiveram com Abrão, eles vão logo depois, eles vão para Sodoma e se encontram com Ló, que está justamente às portas da cidade. Tá? Vamos ler esse daqui, eu posso ler? Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se, rosto em terra, e disse, meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e, pela manhã, seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. É que vocês não leram um pouco antes aquilo que aconteceu com os anjos e Abraão. É impressionante ver as semelhanças de como esses anjos são recebidos tanto na casa de Abraão como na casa de Ló. Toda a hospitalidade possível, pedindo para que eles ficassem, pedindo para que eles comessem alguma coisa e depois voltassem à caminhada deles, né? É muito semelhante. Aí a gente pode ter dois lados, né? Uma coisa é importante dizer. Hospitalidade era uma coisa muito importante na época, quase uma coisa sagrada. Então você, quando tinha alguém ali chegando, você hospedava essa pessoa. Mas, como a gente vai ver mais para frente, nem todo mundo fazia isso. Mas esse é um costume que Ló entendeu que era correto. E Ló fazia igual ao seu tio.
E aí é outra coisa, né? Eu estou tentando mostrar essa passagem de Abrão para Ló. Tem coisas que os nossos filhos, eles veem na gente e eles falam assim, poxa, esse comportamento do meu pai é joia. Ou minha mãe fez coisas boas. Ele, na vida dele, ele vai tender a copiar esses comportamentos. Agora, quando ele não aprova o que o pai faz, ele talvez se torne rebelde e vai, provavelmente, em sua vida, buscar o oposto. Então, isso fica aí já meio com uma lição para a gente também. Mas a coisa continua. Esse encontro que parece muito parecido com Abrão vai ficar um pouquinho diferente agora. Alguém pode ler para mim? Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse, não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Jogar agora para vocês. O que acontece aqui? Na casa de Abrão foi muito pacífico esse encontro com os anjos. E aqui a gente vê que existe uma grande tensão no ar. Vamos extrair algumas informações desse versículo aqui? Desses versículos? O que vocês me dizem? O que grita assim para fora? Que ele jogou as filhas, queria jogar as filhas os homens. Deterioração moral, né? Espiritual, moral, social, deterioração em todos os níveis possíveis e imagináveis. Entende-se, né, que mesmo que tivesse aquela regra na época que a hospitalidade era acima de tudo e quem entrasse em sua casa você tinha que proteger com a sua própria vida, não faz sentido entregar as filhas. Não faz. Ló já estava contaminado com a cosmovisão da cidade. Exatamente. Ele já estava sintonizado com esse tipo de coisa. Certo. O que mais a gente pode extrair daqui? O que é mais interessante é que ainda que ele estivesse já contaminado com o espírito da cidade, ele foi salvo. Ele foi considerado justo. A gente vai ver isso já já. Mas o que tem aqui? Vamos tirar mais algumas coisinhas. As filhas dele. E também ele fala, meus amigos, né? Tinham eles como amigos, parecia de uma Então, intimidade. a gente pode avaliar isso também. Outras traduções usam aqui meus irmãos. Irmãos a gente usa quando a gente tem comunhão, quando a gente tem coisas em comum com as pessoas, né? Será que ele realmente estava tão junto com as pessoas ou será que ele estava sendo diplomático, tentando ali conversar com as pessoas? Qual que seria o intuito desse meus irmãos, né? Eu acho que ele pode ter percebido alguma coisa diferente nesses dois, já que eles eram anjos, né? Percebido alguma coisa diferente neles que ele precisava proteger. Tá bom. Mais algum comentário? Mas se eles eram anjos, eles não eram capazes de se defender? Mas eles vão se defender. Então, mas nessa situação. Nessa situação, Ló, a gente precisa acreditar que Ló talvez ainda não soubesse quem eram. Provavelmente não. Ele estava querendo defendê-los. Né? Mas tem mais uma informação importante. As filhas já estavam, a gente vai ver mais para frente, já estavam na idade de se casar. Já estavam noivas. Vocês viram um termo importante para uma cidade perversa que tem aqui? Virgens. Então eu me pergunto assim, a gente vê, eu estou tentando enxergar os pontos positivos e os negativos. Mas assim, manter 2 mocinhas virgens até a idade do noivado numa cidade
dessas que a gente está vendo, talvez não fosse uma coisa tão fácil. Havia talvez uma dificuldade de se fazer isso, né? Aí a gente vê também, eu fiquei lendo esse primeiro versículo 4, ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram. Assim, eu vou falar alguma coisa que passa pela minha cabeça. Mesmo para uma cidade perversa, talvez isso seja um pouco uma atitude exagerada. Eu não sei se já havia aí um começo de uma batalha espiritual, o inimigo se sentindo incomodado porque sabia o que ia acontecer e havia uma tensão também espiritual aí, no sentido de tanta gente ir lá para a casa de Ló. Posso estar errado, talvez fosse um costume realmente deles de irem em massa assim para receber os estrangeiros, né? Mas quase difícil. Né? E se fosse esse o costume deles, ainda assim seria positivo para Ló, no sentido que Ló fazia o contrário, recebia com toda hospitalidade. Então, assim, Ló parece até aqui que ele está com um pé cá e outro pé lá. Mas vamos, então, continuar um pouquinho. A gente falou dos amigos, né? Não meus amigos, né? Vamos ver o que acontece no próximo versículo, o que vocês acham disso daqui. Saia da frente, gritaram, e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. E aí, os amigos? A diplomacia não funcionou, né? Então, assim, novamente, a gente está fazendo especulações aqui, né? Mas parece que não era uma comunhão tão profunda assim, né? Não havia tantas coisas. Haviam provavelmente coisas em comum, porque ele vivia com aquele povo, comerciava com aquele povo, fazia comércio. Também o dia a dia, eram vizinhos deles, né? Então, sim, havia isso. Mas, por outro lado, ele não era tão bem aceito ali, o que é um ponto positivo para Ló de novo, né? Placar, não sei, ainda não sei, mas vamos vendo aqui. Importante a gente ver isso também nas nossas vidas, né? Como que a gente trata esse tipo de coisa? Como se a gente poderia aqui talvez usar uma palavrinha, jugo desigual. Muitas vezes a gente usa essa palavra e a gente pensa assim, pô, mas um jovem crente está com uma jovem não crente. E a gente limita meio que a isso. Mas jugo desigual é toda vez quando há um interesse em comum de fazer alguma coisa junto, quando um é temente a Deus e o outro não teme a Deus. E aí, apesar de eles terem o mesmo objetivo, eles podem querer tomar caminhos diferentes para chegar nesse objetivo. E quando você tem, por exemplo, eu vou fazer uma sociedade com um rapaz, ele é boa gente, não é cristão, mas é boa gente, tal, ele sabe o que faz, vou ganhar muito dinheiro. Jugo desigual. E você já está caminhando e uma hora ou outra, como é uma sociedade, nem sempre você vai poder ditar as regras. E aí você já está começando a caminhar junto com ele, fazendo coisas que talvez não agradem a Deus. E eu estou falando tudo isso porque eu vejo isso aqui na situação de Ló. Ló se colocou numa situação bem complicada, indo ali para Sodoma, querendo viver lá com eles e de uma certa forma não querendo se contaminar, talvez, mas ele complicou a sua própria vida. Isso está muito claro aqui. Bom, o que acontece aqui, como eu não vou ler tudo, né? Depois dessa hora parece que então eles vão entrar em casa, mas aí entram os anjos em ação. Eles fazem com que esses homens que estão lá fora, eles fiquem todos cegos, não consigam encontrar a porta de entrada. E a situação momentaneamente resolvida. Aí os anjos anunciam a Ló que Sodoma será totalmente destruída. E aí
Ló vai fazer o quê? Aí a gente continua aqui. Alguém pode ler isso aqui pra gente, então? Então Ló foi falar com seus genros, os quais viram casados com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao rei do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os anjos o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Ok? Tá. Como a gente vem aqui já no curso estudando várias famílias, vou testar um pouquinho os conhecimentos de vocês. Vamos fazer um breve comparativo dessa situação de Ló com Noé? Porque a situação não é tão diferente. O mundo estava lá em pecado, veio o dilúvio para destruir tudo e um novo recomeço. E em Sodoma e Gomorra não se destrói o mundo todo, mas se destrói o mal naquela cidade. Quais são as semelhanças que a gente tem? Ou quais as diferenças? Podem palpitar com os dois aí. A família é preservada, né? A busca de preservar a família. Pai, mãe, filhas, genros. Muito semelhante. Certo? O que mais a gente pode colocar aqui? Também houveram pessoas que não acreditaram, né? No caso dos genros dele, e achavam que ele estava falando uma piada, uma graça. Foi... Mas isso é uma diferença. Não, Ali no caso de Noé... No caso foram as pessoas, não a família. Isso. Houveram pessoas que também não acreditaram. Isso. Mas é interessante que Noé soube administrar de tal forma a situação de que aqueles que estavam na sua proximidade, aqueles que eram mais próximos, os genros, por exemplo, eles entenderam o que estava por acontecer e caminharam junto com a ideia de se salvar. Eles tiveram mais tempo também. Tiveram mais tempo. O negócio aqui foi papum. Lá em Noé foi uma coisa trabalhada. Né? E os filhos, a esposa, os genros viam o comportamento de Noé, né, super preocupado, e as filhas de Ló não viram isso bem, né? Ele não tinha autoridade, né? Exato. Desculpa, a gente está falando dos genros de Noé? Nenhum Não, genro de Noé acho que foi ele salvo. falou, Não, as noras. noras, Só para... Desculpa, eu falei das semelhanças, acabei confundindo. Não, mas assim, os familiares ali, né? Tá. Desculpa, bem corrigido, obrigado. Não, mas vocês estão entendendo? Há algumas semelhanças, mas há muitas diferenças. E essa questão da autoridade de sacerdote do lar parece que não existia nem um pouco na questão de Ló. Imagino que se fosse Noé chamando às pressas os genros ali, eles viriam correndo. Mas eles levaram na brincadeira. Não havia essa autoridade. Eu não sei que relacionamento que ele tinha com genros, não sei. Mas assim, ele tinha a preocupação no mínimo, né? Ele saiu assim, fujam, os anjos falaram. Ló falou, não, eu preciso ir atrás dos meus genros. Havia preocupação, sim, mas não havia autoridade nenhuma do ponto de vista espiritual. Talvez eles falassem assim, que Deus? Não sei. Que brincadeira é essa? Sem graça. Que Deus vai conseguir destruir essa cidade tão poderosa aqui? Né? Estou aqui palpitando algumas coisas, a gente não sabe o que acontece ali, né? Mas tem uma coisa, o Ló, ele não estava tão seguro assim, ele não tinha firmeza, porque está lá, tendo ele hesitado, os homens agarraram. Quer dizer, ele não, tá bom, deixa eu ir, vamos, Deus vai castigar. Não, será? Eu acho que ele estava meio assim, será também? Eu acho que essa hesitação é por outra coisa, mas... Sabe o que é interessante? O pastor Mark Ellis, um professor muito querido, ele diz o seguinte, né? Ele defende o seguinte, aliás, não é uma defesa, é uma constatação, mas ele explora isso com muita propriedade, que todo grande juízo de Deus na história, dilúvio, Sodoma e Gomorra e o que vem pela frente, é antecedido por um grande e profundo declínio moral.
onde a perversão humana se torna cada vez mais abjeta. Qual é o papel do líder, do sacerdote do lar? Ler o seu tempo e conduzir a sua família para a salvação no meio do seu tempo. Discernir as situações, sabe? Não se deixar contaminar pelos modismos, não se deixar contaminar pelas tendências, preservar o coração da sua família, o coração da esposa. Ló perdeu a esposa. Desculpa, estou antecipando aí. Tá antecipando, mas tá tranquilo. Eu acho que isso todo mundo já sabe. Já todo mundo sabe aqui. Essa é a grande diferença entre Noé e Ló. Noé, ele não só recebe uma missão e cumpre, mas ele consegue discernir durante toda essa trajetória a sua função, não só para o cumprimento do propósito eterno de Deus, mas como preservar essa salvação no coração da própria família. Sim. Tudo bem, ok, teve tempo, né? Mas o coração de Noé era um coração sintonizado com Deus. Ló estava vivendo Perfeito. essa frequência meio esquisita, um pé lá e um pé cá, assim, Exato. E Noé teve tempo até demais, né? Tempo até para eventualmente desconfiar de que o dilúvio de fato ia acontecer, e ele manteve essa... tempo não necessariamente só contou a favor, pode ter contado contra. Né? Mas assim, os dois tiveram tempo de cuidar da família. Isso é o fato. E parece que Ló não cuidou tão bem daqueles que mais próximos estavam dele. Agora, essa questão da hesitação. Realmente, ele não estava tão convicto do que ele estava fazendo. E a gente tem que pensar assim. Naquele momento, ele devia estar perguntando, eu vou perder todas as minhas propriedades. Eu vou deixar tudo para trás. E aquilo, eu acho que ele não desgostava tanto, não. Eu acho que aquilo chamava ele. Então, ao mesmo tempo que ele estava querendo ir, ele olhava e não conseguia. E essa é uma grande diferença aqui. Nó vai tranquilamente fazendo o que entende ser a vontade de Deus. E a vontade de Deus já foi dita aqui, vai ser destruído. Ló, estamos vindo salvá-lo. A coisa mais natural seria a gente sair correndo e falar assim, ok, Deus, obrigado. Partiu. Mas não, ele tem que ser arrastado para fora pelos anjos. Ele precisou de uma ajuda para ser salvo. Aí a gente vai continuar lendo aqui. Então, vamos um pouquinho adiante. Quem pode ler para mim? Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Ló, porém, lhes disse, não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto é uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Vocês já imaginaram essa situação? Os anjos vindo salvar, precisar arrastar Ló para fora da cidade junto com sua família. E ainda mais, pior do que isso, eles falam assim, fuja para as montanhas. E aí Ló fala assim, eu acho que eu estou bem na fita com Deus, deixa eu fazer algumas negociações aqui, né? Como assim? Como assim, né? E aí a gente vê um comentário aqui que eu achei bem, que resume isso muito bem. Ló traiu a fraqueza de sua fé, como se visse uma maneira melhor de segurança para si mesmo do que a que Deus apontou, ou como se duvidasse da suficiência da proteção divina. Ele pede 2 motivos para obter permissão para ir à cidade de Zoar, que é essa cidadezinha pequena que ele falou. Primeiro, porque estava mais próxima, não tão longe quanto as montanhas, e segundo, porque era pequena, com menos habitantes, e portanto provavelmente menos depravada que os outros. Zoar, vocês lembram das últimas aulas? Em algum momento a gente mencionou uma pinceladinha pequena. Zoar tinha a ver alguma coisa com Sodoma e Gomorra.
Quando teve aquela aliança dos 5 reinos para se defender daqueles reinos que estavam vindo para o ataque, Zoar era uma delas. Então, se havia uma aliança entre elas, provavelmente era uma cidade que andava, se não tão perversamente quanto Sodoma, mas de maneira semelhante. Outra coisa e isso é reafirmado pela questão de o anjo falar ao final assim, então não destruirei a cidade. Havia então um plano de destruir, mas ele deu para trás no sentido de permitir que Ló fosse para lá. Essa era Zoar. E provavelmente Ló falava assim, olha, perdi tudo. Lá nas montanhas não tem o que fazer. Eu sou criador de gado, como assim? Talvez nas montanhas não tivesse como. Eu prefiro ficar na planície e perto de uma cidadezinha. E parece que ele comete o mesmo erro mais uma vez. A opção pelas riquezas do que a clara, mas muito clara vontade de Deus de que ele fosse para as montanhas. Toda semelhança com a nossa vida é mera coincidência, tá? A gente é assim também de vez em quando, tá? E a gente tende a querer fazer a nossa vontade prevalecer diante da vontade que a gente sabe qual é a de Deus, né? A gente, de vez em quando, inconsciente, a gente faz isso porque a gente não reflete sobre as nossas decisões e algumas vezes até de forma consciente porque a atração pelas coisas que estão ali são muito grandes. Ok, então vamos lá. Ló já tinha perdido suas propriedades, já tinha perdido seus genros também, porque não conseguiu fazê-lo acompanhar. O que iria acontecer agora? Ele ia perder a sua esposa. E a sua esposa, o que aconteceu aqui? Quem lembra aqui? Fácil. Ela olhou para trás. Mas... deu ordem para ninguém olhar para trás. Opa, a ordem foi não olhem para trás. E ela olhou para trás. Ah, mas... Gente, a curiosidade de ver como que Deus ia castigar aquela cidade má. Será que não foi isso? Será que foi justo? Será? A gente não vai ter nenhuma resposta em Gênesis, mas mais para frente a gente tem sim uma resposta. O próprio Jesus usa essa situação aqui, ó. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida, a preservará. O que acontece aqui? Ela estava também, assim como Ló, com essa dificuldade de deixar tudo para trás, ela estava na mesma dificuldade. Ela preferia aquela vidinha boa que ela tinha lá. Eles estavam indo para a montanha sem nada, só com aquilo que estavam vestindo. E ela ficou... aqui, bom, mais claro do que Jesus expressa aqui, é impossível da gente explicar. Quem tentar conservar a sua vida, a vidinha que eles tinham lá, a perderá. Posso trazer uma contribuição aí? Pode. E aqui é uma proposta, tá? Porque eu sempre ficava intrigado com essa história. Puxa vida, a mulher olhou para trás e virou estátua de sal, é isso? Pô, que coisa mais esquisita. Para mim é uma cena muito esquisita essa, sou bem honesto. Não, eu acho esquisito. Tá bom. Mas aí há uma explicação bem plausível para isso. E aí você pode avaliar. Veja bem, claro, ela poderia. Tá? Castigo de Deus. Uma estátua de sal perfeitinha lá, né? Como se fosse esculpida no mármore. Não, eu creio que não foi isso. Se a gente parar para pensar o que foi o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, a gente começa a entender o que aconteceu com essa mulher. Ela ficou exposta. Ficou exposta porque o coração estava apegado ao passado. Isso é um fato. Ela não se protegeu suficientemente. Se você pega toda a situação ali, por exemplo, do Mar Morto, por que o Mar Morto é morto? Porque existe excesso de enxofre no lugar. Esse enxofre vem da região onde ficava Sodoma e Gomorra. A gente precisa entender que isso aí não foi simplesmente uma chuvinha, uma saraivadinha de fogo vindo do céu. Isso foi uma explosão, foi um juízo em que a explosão ali detonou toda uma série de efeitos colaterais na região. Talvez alguns de algo próximo ao que seria uma explosão nuclear, alguma coisa do tipo. O negócio Deus mandou uma explosão, né? Acabou com tudo ali.
E essa mulher ficou exposta e ela foi carbonizada imediatamente por essa explosão. Por conta dessa resistência em seguir no caminho e em se proteger do juízo de Deus. Aí sim, faz todo sentido. Né? Então, tem muitos arqueólogos que propõem arqueólogos cristãos que propõem essa ideia, por conta dos efeitos colaterais que se tem na natureza até hoje, em função do que aconteceu naquela região, naquele juízo. Né? Então é só para um elemento adicional aí para a gente considerar. É interessante, eu li um livro sobre vários milagres assim que são explicáveis por manifestações da natureza, mas ainda assim, lógico, fica sempre um milagre de acontecer exatamente nesse momento, naquele local. Então aqui, Ló acaba perdendo sua esposa também. E aí, sempre voltando de novo, ele não perdeu a esposa só por culpa da esposa. Ele tinha a sua parte da responsabilidade como sacerdote do lar, e a cabeça dela estava mais voltada a riquezas do que a Deus. E ali, provavelmente, Ló não fez a sua parte como sacerdote. Ela deve ter desconfiado do marido também. Você é louco, né? Muito possivelmente. Pode ser. Vocês estão vendo, a gente fica muito assim, pode ter sido isso, pode ter sido aquilo, mas assim, juntando tudo, a gente consegue formar uma boa ideia, né? E sim, aí acontece justamente isso. E depois, é um texto interessante também, a gente vê um pouquinho depois, no versículo 30, Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Interessante aqui, né? Ele foi para a cidade de Zoar porque ele foi atraído. Será que aqui ele se arrepende? Ele percebe assim, poxa, não, Zoar também é ruim. Eu acho que os anjos tinham razão, vamos para a montanha. Será que ele falou assim, poxa, Zoar está bem ruim, Deus vai castigar e eu quero pular fora daqui? Mas o que acontece? Ali eles vão continuar habitando naquelas montanhas e num certo momento as filhas fazem com que dão vinho para ele se embebeda, talvez não estivesse mais consciente e elas conseguem ter relações sexuais com o pai delas, e tiveram 2 filhos, que foram Amon e Moabe, que deram origem a 2 povos que foram sempre inimigos de Israel, e que muitas vezes Israel queria imitar nas práticas más que eles tinham. Inclusive, os amonitas eram assim um povo muito violento, eles tinham até sacrifício de bebês ali ao deus Moloque. Era uma coisa bem forte, né? Mas era um obstáculo lá na frente para o povo de Deus. A gente, como eu estou falando, a gente não conhece todos os detalhes, mas aí eu pergunto vocês, e o Gava já deu um spoiler ali, quem escutou o Gava vai saber agora. O que vocês acham da vida de Ló? Como Deus olhava para Ló? Totalmente negativo, foi condenado. O que será que foi o resultado final? O julgamento de Deus. A gente viu aspectos positivos, aspectos negativos. O que vocês me dizem? Eu acho curioso Deus preservar a vida de Ló, considerando que o que você acabou de mencionar mesmo, esse ato das filhas com ele, gerarem nações que eram inimigas de Israel. Né? Qual era o plano de Deus, que sabe de tudo, vê na frente, como Deus preservou a vida dele, né? E que fruto bom teve disso? Nenhum. No final... Eu acho que Deus é um Deus das oportunidades. A gente toma decisões erradas na nossa vida e Deus sempre permite que a gente tente mais uma vez, algumas vezes não pelo caminho mais fácil, né? Porque o caminho de Deus seria mais fácil,
mas ele permite mais uma vez que a gente tente. Posso só Sim? ter um elemento aqui para talvez nos ajude a perceber como a graça de Deus se manifesta na descendência de Ló? Ruth. Eu ia falar isso. Ruth é moabita, ela é descendente de Ló. Oh, não lembrei disso, verdade. E esse processo é muito interessante, é muito bonito, eu diria. Deus, no meio de toda uma situação de declínio moral em Israel, em Judá, né, especificamente ali, pensando na região de Judá, tem uma família que, fugindo do juízo de Deus, pontual ali na época dos juízes, migra para Moab, uma terra aparentada, numa época em que provavelmente eles estavam, digamos, de bem uns com os outros. Faz uma imersão naquela terra ali, acontece uma série de tragédias, até que sobra sua noiva e as duas noras, certo? E você tem um retorno para a terra. É muito simples, é um fato, aconteceu, isso é uma história real, mas ela é cheia de muitos simbolismos. Né? E quando você tem a volta, a órfã vai até certa parte do caminho, depois Noemi fala, não dá, volta para sua casa, reconstrua sua família. E aquele pacto de Ruth com Noemi é uma das passagens mais espetaculares das Escrituras. Não fique insistindo para que eu deixe você. Eu irei com você. O teu Deus será o meu Deus, Exato. o teu povo será o meu povo. Onde você ficar, eu ficarei. Onde você morrer, eu morrerei. Basicamente, esse é um vínculo, é uma aliança de amor leal. Esse passo, esse movimento de Ruth sendo inserida no contexto ali de Judá, é uma simbologia do resgate que Deus faz da família de Ló. É um movimento de resgate. Tanto é que você tem Ruth inserida dentro da genealogia de Jesus. Ela é bisavó de Davi. Verdade. Sensacional isso. Então, eu diria que qual o efeito colateral disso? Deus mostra a sua bondade alcançando pessoas lá dentro de Moab. Eventualmente essa mesma oportunidade foi dada para os amonitas. A questão toda é que a gente não tem registro disso. Mas há o registro de Ruth. E eventualmente outros também fizeram esse movimento, de fazerem parte da comunidade de fé, porque Deus já havia feito, Deus não abandonou, a despeito de toda a deterioração desses povos. Um negócio absolutamente sensacional. E naquela frase que você já usou na pregação, que é, às vezes, algumas notas que parecem dissonantes, são só pequenos elementos dentro de uma sinfonia que Deus está regendo Aí é o de uma maneira que a gente não falando do entende. seu marido, né? Exato. Tem isso aí. A gente não entende muito bem esse registro, mas na composição toda de Deus o negócio é maravilhoso. Gente, está muito gostosa essa participação de vocês, mas eu vou pegar mais 10 minutos depois, hein? Desculpa aí. Não, tranquilo. Então, a gente estava perguntando, né, como que Deus olhou para isso. E a gente tem um registro, em 2 Pedro, de Pedro falando sobre Ló. E se Pedro está falando é porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Não é um chute, né? A Bíblia nunca fala de chutes, né? É sempre uma inspiração de Deus. Portanto, é uma realidade. E a gente pode levar isso aqui, ó. Quem pode ler para a gente? Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Quando eu fui ler esse versículo, depois de ler Gênesis, eu falei assim, como assim? Como assim? Tantas decisões erradas que Ló fez na vida dele, e aqui claramente ele é considerado justo, um batalhador, né? Então, mas o que a gente pode extrair disso? Então, por que a menção de Ló na Bíblia? Um motivo talvez seja justamente para dar essa continuidade em Ruth, mas eu creio muito forte aqui que aqui se apresenta uma característica de Deus, o Deus misericordioso, o Deus gracioso,
que dá sempre mais uma chance para a gente de tentar, mesmo que a gente uma vez tenha tomado decisões erradas, a gente pode, nessa decisão errada, a gente continua com Deus ao nosso lado, acompanhando, tentando nos instruir. Lógico, a gente pode tomar uma decisão errada e se dá muito mal, mas o que eu quero dizer é que Deus não nos abandona. E mesmo essa decisão, assim, né, quando ele começa a discutir com o anjo ali, não, eu não quero ir para as montanhas, eu quero ir para Zoar, né? Ok, tá bom, se você acha melhor, que isso é realmente melhor para você, né? É um absurdo, né? A gente querer fazer a nossa vontade diante da vontade de Deus, mas Deus fala assim, ok, então tenta, vai lá, vamos ver como que você vai lidar com isso, né? E parece que Ló realmente se incomodava com essa atitude perversa do povo de Sodoma, pelo que está escrito aqui. Mas ele tenta ir contra. Agora, mesmo com a gente entendendo que ele é justo, a gente vê que algumas decisões dele foram erradas e algumas coisas foram não tão corretas, né? Onde que foi o erro? Será que foi porque ele foi órfão? Eu não acredito, porque Abraão amava muito seu sobrinho, isso. Nossa, fugiu agora. Ele amava muito seu sobrinho. Afinal de contas, ele criou ele. Segundo, ele foi ali, quando houve a batalha ali de Sodoma, e Sodoma perdeu, e Ló foi para o cativeiro ali, Abraão foi lá e libertou ele, apesar de todo o risco que existia. Não era uma coisa fácil. Foi lá e libertou. Quando estava anunciada a destruição de Sodoma, o que ele fez? Implorou a Deus para que poupasse Ló. Então havia um amor muito grande. Eu duvido que foi o problema, né? Uma criação errada, falta de amor em casa, porque não tinha o pai Harã ali, alguma coisa desse tipo. Eu não acho que foi isso. Agora é interessante a gente ver, Abraão estava sempre desesperado para ter um descendente. Isso a gente escutou nas últimas aulas. E ele colocou como opção o Eliezer de Damasco, um servo dele, para ser o descendente dele. Ele falou assim, será que é esse? Em outra hora ele fala, tá bom, então eu vou ter um filho com a serva Agar, né? E aí nasce Ismael. Será que é esse? Mas vocês percebem que ele nunca cogitou a questão de Ló poder ser o descendente dele? É interessante isso. Não sei se havia alguma regra ali na época do povo que o sobrinho não poderia ser descendente, mas eu fiquei pensando, né? Por que não? Né? Talvez porque Abraão percebesse que ainda faltasse alguma coisa para Ló. E vocês lembram que Deus sempre falava assim, Abraão, deixa seus familiares. Deixa seus familiares. Talvez Deus queria colocar Ló à prova. Vamos ver se Ló sabe caminhar sozinho. Vamos ver o que ele faz sozinho. Né? Uma coisa que eu não entendo é porque o Ló, quando foi avisado que ele falou assim, então eu vou para casa do meu tio. Quando ele foi avisado? Que ia ser destruída Sodoma e Gomorra, quis ir para Zoar, quando tinham sido mandados para a montanha. Por exemplo, se fosse eu falaria, eu vou voltar para casa do meu tio. É verdade, é verdade. Essa é uma questão. Ele não foi por falta de opção. Algumas vezes a gente fica afunilado na nossa vida e a gente fala assim, bom, é por aqui, não tem jeito, não tem nem opção. Eu vou ter que vencer esse obstáculo na minha vida. Mas ele teve várias chances. Uma delas foi essa. Outra foi quando ele foi resgatado ali do cativeiro, onde que ele estava, ele poderia ter dito também, bom, depois dessa eu aprendi, porque eu perdi tudo, eu vou voltar para o meu tio. Mas não foi isso que ele fez. Então ele teve chance de mudar sua vida, mas ele não tomou essa decisão. O que é interessante esse comentário aqui, de Hernandes Dias Lopes, que está também no livro de Gênesis. Veja aqui, ele fala a respeito de Ló aqui, né? Ele era do tipo que pergunta, até onde posso ir sem pecar? Ao invés de perguntar,
como posso ficar o mais longe possível do pecado? Faz sentido isso para vocês? Ló estava sempre se colocando numa fria. E aí ele não conseguia lidar com todo aquele pecado que estava ao redor da gente. E a gente tem que cuidar na nossa vida também, no que a gente faz. A gente tem as rodinhas no trabalho, as rodinhas na academia, né? E aí eu lembro de Salmo 1 também, né? A roda dos escarnecedores. Você vai participar ou não daquela rodinha? Como que você vai se portar? E parece que Ló sempre decidia entrar na roda. E querer insistir em ser ele mesmo, mas sem abrir a boca. Ló não manifestava a sua fé para fora, só para dentro. E aí, eu queria mostrar isso daqui. Eu falei para você que você ia fazer sucesso hoje, aí, ó. Tá com a camiseta aí, ó. The Chosen. Por que eu estou apresentando isso? Vocês sabem o que significa esses peixinhos aqui todos, né? Quando começa essa abertura, tem apenas um peixinho. Quem que é esse peixinho? Jesus. E aí, conforme esse peixinho vai indo, outros peixinhos decidem seguir esse mesmo caminho, que vai contra a multidão de peixinhos que tem lá. E no final tem vários peixinhos. O que Ló faz? Primeiramente, ele fica sozinho nadando ali, porque ele não consegue nem convencer a sua própria família de nadar junto. Essa aqui é o ponto. Ele não consegue convencer a família, não consegue convencer ninguém de Sodoma, os genros eram de Sodoma. Não conseguiu convencer. E ele fica nadando sozinho. E quando... Isso sempre a gente vai ter na nossa vida. Isso aqui é impossível a gente foi colocado aqui no mundo, né? Como Jesus, a gente vive no mundo, mas não é do mundo, diz Jesus ali, né? Então, isso é uma coisa que é inevitável. Mas o que eu quero dizer é que Ló foi lá e se jogou não só nos peixinhos, ele se jogou no meio dos tubarões e estava tentando nadar contra os tubarões. E essas coisas a gente pode facilitar na nossa vida. Algumas decisões que a gente for tomar, a gente pode evitar de ter problemas para frente. E nesse sentido, eu acho que ele colocou em risco a sua própria vida, onde que ele venceu, porque ele foi considerado justo, mas se perderam os genros, se perderam a família, se perdeu a esposa, se perdeu todo mundo ali. Ele perdeu. Então, vamos refletir sobre essa questão na nossa vida, na nossa família. Eu vou dar uma passada rápida aqui. Salmo 101, 1 a 4, ele fala muito claramente disso. Quem pode ler para a gente? Cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Seguirei o caminho da integridade. Quando virás ao meu encontro, em minha casa viverei de coração íntegro. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará. Longe estou dos perversos de coração, não quero envolver-me com o mal. Aqui a gente vê algumas coisas. Primeiro, cantarei a lealdade e a justiça. A ti, Senhor, cantarei louvores. Cantarei me dá aquela ideia de pôr para fora a alegria de a gente estar caminhando com Deus. E era uma coisa que provavelmente Ló não fazia. Ele não levantou altares para Deus. Ele, muito provavelmente, não falava muito de Deus para a família dele. Porque talvez a atitude dos familiares fosse diferente. Né? A gente não sabe se ele falava para a família, mas a família estava muito contaminada com Sodoma, ou se ele nem falou e vivia a sua fé lá para dentro, porque ele sabia das coisas, mas não ensinava aqueles que estavam mais próximos dele. E aí a gente fala assim, o segundo versículo fala de integridade. Vamos ver o que Deus falou para Abrão? Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, coisa que Ló não fazia, e seja íntegro. E aí, a parte de Deus, estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Então, quando tem uma aliança, cada um tem
que fazer a sua parte, e a parte de Abraão era fazer a vontade de Deus e ser íntegro. E aí a gente pergunta, mas e Ló? Ele era íntegro? Achei duas definições de integridade aqui, tem N, né? Mas achei duas aqui. Uma pessoa íntegra tem uma conduta reta. Ela faz o que ela fala, o que ela pensa, sempre galgada pela ética e pela honestidade. Uma pessoa que não é hipócrita, certo? Talvez seja meio difícil a gente dizer se Ló era uma pessoa assim. Mas para fora, provavelmente, ele não expressava isso. Segunda característica ali. Característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. Íntegro significa inteiro. Ló estava dividido entre riqueza e Deus. Ele não estava. E ele era constantemente agredido, atingido pelos comentários dos sodomitas, pela vivência com os sodomitas. Ele era constantemente influenciado por eles. Então, essa integridade de Ló corria... Ele não era uma pessoa íntegra, né? Mas assim, ele teria até dificuldade de ser uma pessoa íntegra por causa do meio que ele escolheu viver. Escolheu não uma vez, escolheu 3 vezes. A primeira vez que ele viu as planícies, a segunda vez depois da batalha que ele foi resgatado pelo tio, e a terceira vez que ele quis ir para Zoar, que era uma coisa parecida. 3 vezes. Então ele se metia em encrenca mesmo. Aqui a gente pode também lembrar daquele versículo que fala assim, né? Por que ele não conseguiu influenciar o povo ali de Sodoma? Porque ele não conseguia nem influenciar sua família. E tem aquele versículo que fala sobre as características de um bispo na igreja, de um líder de igreja, que fala justamente aqui, pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Né? Então, Ló não chegava nem a conseguir governar sua casa. Essa aqui é a realidade, é a triste realidade aqui. Então, nós temos o dever sempre de tentar conquistar isso na nossa vida e tomar opções que talvez facilitem o nosso caminho, né? No nosso dia a dia. Versículos 3 e 4. Repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Jamais me dominará. Até aí é parecido com o que a gente leu em 2 Pedro. Certo? Ló odiava. Mas e o 4? Longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. E aí foi o erro de Ló. Ele vivia sempre próximo. Lembra que ele foi para as proximidades de Sodoma e depois ele decidiu ir para a cidade de Sodoma? Ele decidiu sofrer. Essa aqui é a realidade, é o cuidado que a gente tem que tomar nas nossas vidas. E por último, uma ilustração aqui, eu quero que vocês tentem memorizar isso, tá? O que é isso? Como assim? Tá bom, deixa eu explicar. Quando eu era meio molecão, eu gostava de ir nos shoppings e subir as escadas rolantes que estavam descendo. E os vigias viviam tentando me pegar, mas eu era mais rápido. Nunca fui pego, tá? Mas o que eu quero dizer aqui? Uma escada rolante que está descendo e você está correndo no sentido oposto, ela representa mais ou menos a nossa vida. A escada rolante está na descendente. É a sociedade nos puxando para baixo. E o fato da gente estar andando no sentido contrário nos permite não afundar junto. Quero dizer com vocês que algumas vezes na nossa vida a gente acha que a gente chegou num patamar que agora a gente está confortável. Que a gente não precisa mais se esforçar, a gente atingiu o alvo, a gente conseguiu conquistar aquilo que queria. E a vida de um cristão, na verdade, não é essa. É uma luta constante. Porque a gente ainda está na sociedade, a gente ainda está junto com outras pessoas que não temem a Deus, e a gente precisa estar sempre na luta, sempre andando. Então, nós como cristãos, a gente tem que estar sempre caminhando.
para que a gente... Porque se a gente parar, a escada nos leva para baixo. E aí a gente vai estar numa descendente. Esse é um ponto importante, tá? E o que Ló fazia era, ele colocava um montão de gente descendo essa escada rolante e ele tinha ainda dificuldade de subir ela. Ele colocou mais obstáculos no caminho dele do que ele precisava. Já não é fácil você se manter ali no mesmo nível, numa escada rolante descendente, mas Ló ainda dificultava mais a situação dele. Então, eu queria fazer essa reflexão com vocês hoje, o quanto a gente está ou não dificultando a nossa vida. Eu sei que todo mundo aqui está tentando, mas algumas vezes a gente faz ela ficar mais difícil do que devia.